Heavenly Father, Querido Pai, come before you, queremos agora estar na Sua presença with heart, com um coração contrito. we come to study your word. Ao começarmos a estudar a Sua palavra, We ask for wisdom and understanding from the Holy Spirit. queremos pedir sobre a sabedoria e conhecimento, entendimento da Sua santa palavra, So we might have a clearer understanding of your word para que possamos entender a Sua palavra de uma forma clara and how it affects us at the end of the world. e como isso nos afetará ao fim do mundo. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus te pedimos. Amen. Amém. In our study yesterday evening, Mute. Try it again. in our study yesterday evening, No estudo que nós fizemos ontem à noite, we spoke about two principles or rules that we need to become familiar with. nós falamos de dois princípios ou regras que deveríamos estar familiarizados. One of them was repeat and enlarge, O primeiro é a repetição e engrandecimento ou ampliação. and the second one was applying the scriptures in a particular way. E o segundo era aplicando as escrituras na forma correta. So repeat and enlarge in application. Repetição e ampliação e aplicações. We want to have a quick review of what we spoke of Nós vamos yesterday. ter uma revisão bem rápida do que nós falamos ontem. You remember we went to 1 Corinthians chapter 15, verse 46. Vocês se lembram que ontem nós fomos no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. And we saw that there was a key Bible passage there E nós vimos que existia uma passagem bíblica chave that we use to try to understand the reform line in which we live. que nós usamos para tentar explicar as reformas em que vivemos. We pick up in that verse Daquele verso nós tomamos informação, a principle um princípio of things happening naturally first and then spiritually afterwards. das coisas que acontecem primeiro de forma natural e depois espiritual. So let's read the verse Vamos ler o versículo to refresh our minds. para que possamos relembrar a nossa memória. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. We saw that this Bible verse, Nós vimos que esse versículo bíblico, the way we're using this, na forma que nós estamos usando isso, is not the same way that Paul originally intended. não é da forma original que Paulo tentou usá-lo. When Paul first wrote this chapter, Quando Paulo escreveu esses capítulos, na época dele, in his mind, na mente dele, he's dealing with a specific issue. ele estava lidando com um assunto específico. The issue that he's dealing with O assunto que ele estava lidando is the resurrection of the body. era a ressurreição do corpo. People were thinking in his generation As pessoas estavam pensando na sua geração that Christ was about to return imminently, que Cristo estava prestes a retornar iminentemente. and he needs to explain to them E ele precisava explicar para eles that that's not the case. que não era isso o caso. Não The era reason they're getting concerned, a razão que eles estavam ficando preocupados, we saw in 1 Thessalonians, que vocês viram em 1 Tessalonicenses, is that people are dying, que as pessoas estavam morrendo. and if they die, E se eles morriam, they have no hope of actually getting into heaven. eles não tinham nenhuma esperança de poder ir ao céu. The reason for that A razão disso, is because they have preconceived ideas porque eles tinham ideias preconcebidas of the process of redemption. no processo da redenção. So Paul begins to tackle this issue, Paulo então começa a abordar, trabalhar com esse assunto, and he explains to them about the resurrection of those who die in Christ. e ele começa a explicar sobre a ressurreição daqueles que morrem em Cristo. Now for us today, Para nós hoje aqui, we think this is really strange nós pensamos isso parece ser muito estranho isso. because we're so familiar with the resurrection, the subject of that. Nós estamos já tão familiarizados com o assunto da ressurreição. I say we're so familiar, Eu digo assim, nós estamos familiarizados com esse assunto, but in my experience, mas na minha experiência, many Adventists muitos adventistas have still got a wrong idea, a wrong concept of the resurrection. ainda têm conceitos equivocados da ressurreição.
We're confused about who's going to resurrect. Nós somos confundidos quem vai ressuscitar. Sometimes we're confused about when we're going to resurrect. Às vezes temos uma confusão de quando vamos ser ressuscitados. And also, E também there is some confusion existe uma confusão upon the nature of our bodies when they're resurrected. da natureza do nosso corpo quando nós vamos ser ressuscitados. So I'm saying even though we might think that this issue has been resolved, it really hasn't. Às vezes a gente pensa que esse assunto já foi resolvido, mas não tem sido resolvido ainda. So he develops his argument Então ele desenvolve esse argumento that about the certainty of the resurrection sobre a certeza da ressurreição at the second advent do segundo advento, based upon the resurrection of Jesus. baseado na ressurreição de Cristo. And one of the principles that he's going to use Dos princípios que ele vai usar is the concept of first fruit. é o conceito dos primeiros frutos. Now, if you're been in this message for any length of time, Se você já está nessa mensagem por algum período de tempo, you're probably familiar, or at least you've heard about the principle and the concept behind first fruit. provavelmente você já escutou essa ideia, esse conceito das primícias, primeiros frutos. So he's going to use this idea that Jesus' resurrection Ele vai usar essa ideia de que Jesus é ressuscitado, is an example or a proof é um exemplo, uma prova that we too will be que resurrected. nós também seremos ressuscitados. I don't know if you had any time to review this chapter Eu não yesterday sei se vocês tiveram tempo para poder estudar esse capítulo aqui ontem, and to confirm whether or not what we were speaking about is correct. para saber se realmente o que nós estávamos falando era correto ou não. So, in 1 Corinthians 15, Em 1 Coríntios capítulo 15, he's going to speak concerning the second advent about the resurrection of our bodies. ele vai falar sobre a ressurreição do segundo advento em respeito ao nosso corpo. And he calls the body that we currently have as the natural, Ele chama do corpo que nós temos agora como sendo o corpo natural and the immortal body that we're going to receive as the spiritual. e o corpo imortal que receberemos como corpo espiritual. And as I spoke E yesterday, como nós falamos ontem, we use this concept nós usamos esse conceito of the natural natural, same thing, and the spiritual espiritual. and we make an application E aí fazemos aplicações that say this is referring to history que geralmente o natural está se referindo à história and the spiritual is referring to our own referring to the events that occur in our own generation. e o espiritual às vezes referimos como os eventos que ocorrem na nossa geração. And we use this principle of line upon line E nós usamos o princípio de linha sobre linha, based upon this concept in verse 46. baseado no conceito do versículo 46. We spoke about the authority upon which we make this application. Nós falamos sobre a autoridade no qual nós fazemos essa aplicação. Now you might think Você talvez pense this is a trivial point que isso talvez seja um ponto muito pequeno, trivial, when we're speaking of this verse. quando nós estamos falando desse verso aqui. But what I want us to understand Mas o que eu quero que nós entendamos is that this principle, é que esse princípio, if you accept it, se você no caso aceitá-lo, is applicable to many concepts, many ideas. ele pode ser aplicado para várias ideias. And if you accept it in one place, you need to accept it in another E se place. você aceita em um lugar, você tem que aceitar em outro lugar. Because people are now objecting Porque no caso as pessoas agora estão fazendo objeção to the use of this principle, pelo uso desse princípio, even if they don't recognize mesmo que eles às vezes não conheçam. that they're actually objecting to this idea. No caso eles estão fazendo objeção a essa ideia. Then we saw Então nós vimos that Paul que Paulo, uses this concept of the resurrection of the human body, usando esse conceito da ressurreição do corpo humano, and he makes an application of this ele faz uma aplicação disso in a later book. num livro mais para frente. And that later book is which one? Qual que é esse livro que vem depois? Tessalonicenses, sério. The book of Romans. Romanos. So we went to the book of Romans where he makes an Romanos. application. Chapter 6. Romanos, onde ele faz essa aplicação. The New Testament, Novo Testamento, some of those books are not written in chronological order alguns dos livros não estão sendo escritos de forma cronológica, because they were written, they were ordered in a certain theme.
Eles foram ordenados num certo tema, but chronologically, mas na forma cronológica, Romans is after 1 Corinthians. Romanos vem depois de 1 Coríntios. Coríntios tinha que ser primeiro. So when he writes to the Roman church, Então, quando ele escreve para a igreja dos Romanos, he's going to use this idea of the natural and the spiritual. ele usa essa ideia do natural e espiritual. He's not going to be speaking about the body. Ele não vai estar falando do corpo, He wants to now speak about the inner man. ele quer falar agora do homem interno. Sometimes people get concerned As pessoas às vezes ficam confusas about the subject of the inner man and the outer man. sobre o assunto, né, do homem interno e do homem externo. But this is one of the cornerstones of New Testament theology. Mas isso faz parte da pedra fundamental da teologia do Novo Testamento. And that if we don't understand today, E se a gente não consegue entender hoje, it affects our perspective and our understanding of salvation. afeta a nossa forma e perspectiva de entender sobre a salvação. So he's going to make an application. He's going to make. He's going to make an application Paulo of vai the fazer uma natural and the aplicação sobre o spiritual natural e o espiritual, in Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. And it's based upon the same principle, Está sendo baseado sobre o mesmo princípio, the principle of the resurrection of Jesus. no princípio da ressurreição de Cristo. And now, E agora, he's not going to be speaking about the body, ele não vai estar falando do corpo, he's going to be speaking about character development. vai estar falando sobre o desenvolvimento do caráter. It's not the second advent that he's dealing with. Não é agora o assunto do segunda ressurreição, do segundo advento. Now he's Segundo speaking advento. about baptism. Agora ele está falando sobre batismo. And we see as he develops this argument of baptism, E nós vemos ao ele desenvolver esse assunto do batismo, it's based upon the same principle. está sendo baseado no mesmo princípio. Here he speaks about burial Aqui ele está falando do sepultamento in water, na água, but most of us understand that when we physically die, mas na origem nós entendemos ao morremos fisicamente, we have burial in the earth. nós somos enterrados na terra. Before you're buried, you have to die. Antes de você ser enterrado, sepultado, você precisa morrer. So there are the same three steps: Então existem essas três etapas: death, burial, resurrection. a morte, sepultamento e ressurreição. The same three steps that Jesus went through, Os mesmos três etapas que Cristo passou também, the same three steps that millions of Christians have gone through e o mesmo passo que milhões de cristãos também tiveram mesmo que passar, in reference to the second advent, com referência ao segundo advento. and also the same three steps that we're required to go through E também são as mesmas três etapas que nós também temos que passar in order to enter the kingdom of heaven. para que nós possamos entrar no reino dos céus. Kingdom of heaven O reino dos céus can be understood in a number of different pode ways. ser entendido de diferentes maneiras, diferentes formas. But when we consider the kingdom of heaven, Quando nós consideramos o reino dos céus, particularly if we were going to say go to Matthew 25, especialmente se abrirmos Mateus capítulo 25, versículo 1. if you turn to Matthew 25 verse 1, Se você for abrir Mateus capítulo 25, versículo 1, if you read the first part of the se a verse, gente lermos somente a primeira parte do versículo, begins with the word then in the English. começa com a palavra do inglês, também no português, da mesma forma, então, it's the same word. It says, then shall the kingdom of heaven, Então, o reino dos céus será, and I think we all understand eu acho que todos nós entendemos, that when he speaks about the kingdom of heaven in that context, quando ele fala do reino dos céus naquele contexto, it's talking about the church of God here on earth. estava falando da igreja de Deus aqui na terra. Speaks about 10 virgins, Fala sobre 10 virgens, 5 who are wise, 5 who are foolish. 5 sábias, 5 tolas. We're speaking about the church on earth when it talks about the kingdom of heaven. Ele fala também sobre a igreja de Deus quando está aqui na terra. Hopefully we will understand Eu espero que possamos entender that when it says then, que essa palavra, quando fala aqui então, no capítulo 25, that word can be used in two different ways. essa palavra pode ser usada em duas formas diferentes. So again, because of dynamics, I want you to think about how you would understand the word then. Então, por causa das dinâmicas, né, como você então entenderia essa palavra? Então, essa palavra então, I understand da forma que eu entendo, the word then can be used in two different que ways. essa palavra então pode ser usada em duas formas. The first way A primeira forma it means in that time, quer dizer naquele tempo, at that moment. naquele momento. The second way it can be used A segunda forma que pode ser usada is to develop a sequential argument é para desenvolver um argumento sequencial
that first something happens, Primeiro, first something happens. first something Primeiro happens, algo tem que acontecer, and then something else happens. então depois algo vai acontecer além disso. So do you all agree with that? Se vocês estão de acordo comigo, Two uses of the word then. então duas formas de usar essa palavra então. Now you have to ascertain Então você tem que manejar, você tem que tentar resolver. in Matthew 25 Mateus capítulo 25, what context this word is being used in there. em que contexto essa palavra então está sendo usada? Is it being used Será que está sendo usada in its sequential way, numa forma sequencial or is it in the other way that it's going to be used at the same time? ou está sendo usada da segunda forma, como usada assim naquele mesmo momento? And it's important to understand the difference between the two. É importante entender a diferença dos dois, Because if it's used in the second sense, sequentially, porque se está sendo usado de uma forma sequencial, como na segunda característica, Matthew 25 Mateus capítulo is 25, talking about something that happens after Matthew 24. então Mateus 25 teria que ser algo que aconteceu antes, que foi Mateus capítulo 24. If Se you believe that 24 and 25 are actually sequential, se no caso você acredita que o capítulo 24 e 25 são sequenciais, and you can't always assume that. e você às vezes não pode sempre ter essa assunção, assumir isso. So, how do we understand the word then in Matthew 25? Então como é que nós podemos entender a palavra então no capítulo 25 de Mateus? The first way or the second way? Será que vai ser a primeira forma ou vai ser a segunda forma? The first is at the same time, the second is sequential. A primeira quer dizer aconteceu naquele momento, a segunda é sequencial. So you can just shout out one or two. Você pode dizer uma ou outra como resposta. As pessoas estão falando 2, 1, they say 2, 1. Okay, so we've got both answers. A gente vimos duas respostas. That should worry us Isso deveria preocupar-nos, because it's God's will that we all come into the unity of the faith. porque a vontade de Deus é que nós todos sejamos unidos em fé, na fé. So we should understand clearly Então poderíamos então entender de forma clara if it's one or two. se é no caso a primeira ou a segunda. Someone said to me yesterday, Uma pessoa ontem me falou, you've been rather philosophical in your opening presentation. alguém falou que você está sendo um pouco filósofo, né? Filosofando bastante na sua primeira apresentação. I smiled E ele deu um sorriso, because I understood the point that was being made. porque eu entendi o ponto que a pessoa estava falando. But what I want to say Mas o que eu quero dizer is that hopefully you don't see this as some kind of philosophical discussion que eu or espero que argument. você não veja isso como simplesmente uma discussão filosófica de um tema, desse tema. I'm really keen for us all to begin to understand how we study the Word. O que eu espero, o que eu almejo na nossa alma é que nós possamos entender, And so that's why I keep on making the point no caso que por isso que eu fico repetindo, fazendo o ponto, for us to consider how we read. para nós considerarmos de como nós lemos. And so when you see that the person sitting next to you comes up with a different answer, Quando você vê que a pessoa que está sentada ao seu lado tem uma resposta diferente da sua, you should be thinking, why is that happening? você tem que começar a pensar, por que nós estamos tendo, né, um pensamento diferente? Especially when it comes to Matthew 25, Especialmente quando a gente está falando de Mateus capítulo 25, parable of the 10 a virgins. parábola das 10 virgens. And we know that parable E nós sabemos que essa parábola is one of the key thoughts or concepts that we use é um dos pontos chaves que nós usamos, né, nessa mensagem, to develop many of the arguments that we make. para desenvolver vários dos argumentos que nós fazemos hoje. So some people said two and some people said one. Algumas pessoas falaram 2, outras pessoas falaram 1. If you said two, Se você falou 2, a segunda resposta, then you have segunda to ask aplicação, yourself the question, então você tem que fazer uma pergunta para você: is 25 será que o capítulo 25 after 24? vem depois do 24? If you said two. Se você falou segunda como a segunda resposta, se If you said one, você falou 1, you're on pretty safe ground você está num solo seguro agora. because now you're beginning to see that that word contextually Você pode ver então que aquela palavra contextualmente has to be connected with 24. tem que estar conectado com o capítulo 24. So if you chose one, Se você escolheu com 1 como a resposta, then então it's teaching you that Matthew 24 and Matthew 25 are happening at the same time. você está falando que essa palavra então
que o capítulo 24 e o capítulo 25 aconteceram no mesmo tempo. If you believe it was then, so then was afterwards, Se você acha então que essa palavra então aconteceu depois, then you have to make the assessment então você tem que fazer uma avaliação whether or not Matthew 25 is after Matthew 24, se o capítulo 24 vem em seguida do capítulo 25, vem antes, desculpa, do 25. and if it is, E no caso, se for assim, obviously you can carry on with your study, but it's not, você pode então continuar seus estudos, mas não é. you can't automatically assume that, Você não pode assim de uma forma final assumir isso. because we have so many examples of Bible verses not following sequentially. E nós temos vários exemplos da Bíblia que os versículos não estão sendo capítulos da Bíblia que eles não são às vezes seguidos de uma forma sequencial. Let's go to Matthew 25. Vamos abrir Mateus capítulo 25. So we know that Matthew 25 begins with the word, then shall the kingdom of heaven. Então nós sabemos que o capítulo 25 começa com a palavra então o reino dos céus So será. I want to say, it says, then shall the church on earth. O que eu gostaria de dizer da seguinte forma que eu queria falar: então a igreja de Deus na terra será Looks like 10 virgins. como 10 virgens. If you go back to Matthew Se 24, você volta no capítulo 24, I'm sure we've all read Matthew 24. eu acredito que todos nós já lemos já o capítulo 24. It's the same passage that's found in Mark 13 É a, and me- Luke 21. é a mesma passagem que se encontra em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, é a mesma história. I don't know if you've read the commentary on this chapter Eu não sei se você teve a oportunidade de ler o comentário desse capítulo, by Ellen White, da irmã White. chapter 69 of Desire of Ages. É o capítulo 69 do Desejo de Todas as Nações. So, I don't know how you understand this passage, Eu não sei como vocês entendem essas passagens. but if we were to go to No caso, verse 30, se nós formos no verso 30, read that. então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verse 31, Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. so verse 30 and verse 31, Versículo 30 e versículo 31. tell me what history that is. Que história é essa que está se falando aqui no versículo 30 e 31? She says the second coming of Christ. A segunda vinda de Cristo. So people are saying As pessoas estão dizendo that this is the second advent. que esse é o segundo advento. We're getting water there. Maybe we can move this forward a little bit. So if you believe Se você acredita, that verse 30 and 31 versículo 30 e 31, is talking about the second advent, vinda, V-I-N-D-A. if you believe that this is the second advent, Se você acredita então que isso é o segundo advento, a segunda vinda, put your hand up if you believe that. quantos de vocês acreditam que esse versículo 30 e 31 está se referindo com a segunda vinda de Cristo? Some Levante a people mão. don't believe anything, Algumas pessoas não acreditam em nada então aqui porque não levantaram a or they mão, believe something else. ou eles acreditam em algo diferente. If you believe number 2, Se você acredita, the then is number 2. if you believe number 2 was the then, yes, number 2, Ok, se você então acredita que a palavra então é a segunda opção, do you believe that as well? você também acredita nisso aqui também? Yeah? Sim? So if you believe that, you're in big problems, Se você então acredita que o então é uma coisa sequencial, então nós estamos num problema grande. because if we do a line, Porque se a gente fizer uma linha aqui, and we capítulo say 24, that this is the second advent, esse é o segundo advento. and then we say then, Então nós falamos então E-N-T-A-O. And there's a thing on the A like this. so if we say that this is the second advent and then, Então se nós falamos então que no capítulo 24 é o segundo advento, and this is Matthew 24, capítulo 24, e depois vem a palavra então no capítulo 25, and this is Matthew 25, então ali é o capítulo 25, now you've got 10 virgins. agora você então tem 10 virgens aí.
If you're quick. Yeah, but there is something between verse 30 and Matthew 25. O irmão está falando que existe algo entre o versículo 30 e o capítulo 25. There are certainly some verses between verse Então, 31 and ele verse está falando, 35. com certeza, existem versículos entre os 25, 24 e 25. And if you see what Matthew 25 is talking about, it's the context in the end of verse chapter 24, and not 30 and 31. Então você está falando, se você vê o contexto que está falando do 24, te leva você ao final, até o capítulo 25. So, you could already see my brother and I are viewing this chapter differently, Nós estamos vendo aqui que eu já tenho uma visão diferente com o meu irmão também que está falando ali. because when you go from verse 31, Se você vai do versículo 31, I'm saying what's happening o que eu estou falando é o seguinte, is repeat and enlarge. é uma repetição e ampliação. He's going to start giving parables Vai começar a dar parábolas from verse 32 onwards. do versículo 31 para frente. Talks about the flood. Fala sobre o dilúvio. We all agree that the flood is a symbol of what? Todos nós acreditamos que o dilúvio é um símbolo do quê? Second Advent. Do segundo advento, correto? And you can go through the rest of the verses Você pode continuar lendo nos próximos versículos, until you get to verse até você chegar no versículo. So if we read the last three verses, Vamos ver os últimos versículos. Of 48, 24. you want to say 48, 48, 49, or just we'll read 49? 49, 50, 51. 49 ao 51. Oh Capítulo yeah, we read from 24. verse 48. É, because it says Yeah. the tearing there. Ok, vamos ler o versículo capítulo 24, versículo 48 ao versículo 51. Mas se aquele meu servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. So I would suggest Então, o que eu fazeria, a minha sugestão, that after verse 31, que depois do versículo 31, you have a number of parables. você tem várias parábolas. In fact, verse 32 talks about No parables. caso, o versículo 32 já está falando de parábolas, da figueira, no caso. Talks about Noah. Depois fala depois de Noé, no versículo 37. Talks about two people. Depois fala de duas pessoas, no versículo 44. And the two people Essas duas pessoas, in verse 41, não, desculpa, versículo 41. do we think verse 41 is after verse 31? A gente acha que o versículo 41 vem depois do versículo 31, Or before? ou você acha que é antes do versículo I'll 31? ask my brother. Perguntar ao irmão ali que respondeu antes. A pergunta é, Well, we será know que 41 is after 31. nós sabemos que o 41 já é depois do I'm not 31. looking at the numbers. A gente não está olhando o número dos versículos. Está Okay, falando but da mesma coisa. is verse 41 the two women? Só que no versículo 41 que está falando das duas mulheres, Are they the 10 virgins? duas moendos. You agree with that? So those 10 virgins, Então nós estamos falando das 10 is virgens. verse 41 before or after verse 31 if we're talking about the second advent? Se nós estamos falando sobre o segundo advento, a pergunta é, o versículo 31 vem antes ou depois do versículo 41? Se nós estamos falando sobre o segundo advento. Which is, I guess, the point I was making. Eu acho que o ponto que eu quero fazer... It's getting confusing. People are confused, As pessoas estão ficando confusas, and part of the confusion e parte da confusão, is because the way these verses are structured da forma que esses versículos estão sendo estruturados, is not that straightforward. não é de uma forma muito clara. If I just do a schematic of Matthew Se eu 24, fosse fazer um desenho esquemático do capítulo 24 de Mateus, Matthew 24 Mateus capítulo 24, is in 3 sections. seriam 3 sessões. This first section A primeira sessão goes from 31 vai do capítulo 31 to about 70 AD. até o ano 70 depois de Cristo. It's the history of the É a disciples. história dos discípulos. D-I-S-C, that's D as in doctor. D as in Oh. doctor. Disciples. D-I-S-C, that's good. A história dos discípulos.
So this is the history of the A disciples. história dos discípulos. He then speaks about, in verse 29, Então, no versículo 29, ele fala talks about tribulation. sobre a tribulação, a aflição. That tribulation is the 1260, Essa aflição está referida a 1260, which takes you to que te leva você a from 538 to 1798. do ano 538 depois de Cristo ao ano 1798. And it's this third segment here E esse terceiro segmento ali where it begins in verse 30, é o no qual onde ele começa no versículo 30, verse 31. versículo 31. And we have to ask ourselves, Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. this history here, verse 30, 31, Essa história do versículo 30 ao 31, what's the context that's being brought to view here? qual é o contexto que está sendo trazido aqui? Because when you get verse 30, 31, Se você então pega o versículo 30 e 31, talks about Christ coming in the clouds of heaven ele fala como Cristo vindo nas nuvens dos céus and the angels gathering the people. e os anjos ajuntando as pessoas. And then from verse 32 onwards, E do versículo 32 para frente, essentially you have parables. você simplesmente tem parábolas. And the parables that are being brought to view, E as parábolas que estão sendo trazidas aí, he's talking about two groups. está falando sobre dois grupos, G-R-U-P-O-S. That's correct, G-R-U-P-P-O-S. So there's these two groups, Então existem esses dois grupos and he gives about 3 or 4 different examples. e nos dá 3 ou 4 exemplos desses dois grupos. So that's the way this chapter is structured. Essa é a forma que esse capítulo está sendo estruturado. Then it says, then. Então, vem no capítulo 25 a palavra então. So is this then, Então a pergunta é, será que esse então ali, in this history, naquela história ali dos dois grupos, at the end of the world, será que é no fim do mundo or is it a different history? ou será que é uma história diferente? I'm sure you all know Eu estou seguro que todos vocês sabem, that from 1798 to 1844, de 1798 a 1844, the Millerites os mileritas were using these passages estavam usando essas parábolas to define their own history. para definir a sua própria história que eles viviam. We understand that? Nós sabemos disso. So, however we want to understand the structure of these verses, De qualquer forma que nós queremos entender a estrutura desses versículos, what we do know o que nós sabemos é, is either the Millerites ou os mileritas were making an application of Matthew 25, vão fazer uma aplicação de Mateus capítulo 25, or we are, ou nós iremos fazer. because it's either their history Ou no caso vai ser a história deles, in its original context, no seu contexto original, or it's our history ou é a nossa história in the original context. no contexto original. So one of us Um de nós is making an application. está fazendo uma aplicação. At least we can all agree with that. Pelo menos eu acho que nós podemos estar de acordo com isso. So I'm trying to show you example after example Eu quero mostrar para vocês exemplos atrás de exemplo, the way we approach scripture. da forma que nós abordamos as escrituras. We have to do carefully. Nós temos que fazer de forma cuidadosa. When it talks about then, Quando nós falamos então da palavra então, in this history, naquela história, we have to carefully lay out that history nós temos que de forma cuidadosa alinhar, mostrar de forma linear a história, so we know how to apply those verses properly. para que nós possamos então aplicar esses versículos de forma apropriada. Coming back to Romans 6. Voltando então para Romanos capítulo 6. Remember we speak Você se lembra que nós comentamos about the resurrection, sobre a ressurreição, which is the proof que é a prova that at baptism, de que o batismo, when we resurrect out of the water, quando nós nos ressuscitamos da água, are we spiritual or natural? quando nós saímos, resurrect from the water, quando nós saímos da água, nós então estamos natural ou espiritual? The body, you mean, right? Or no, just as The a being? character. Ok. O caráter ao sairmos das águas do batismo é natural ou espiritual? She said still natural. Still natural, ainda natural. So
Let's go to Romans 6. Vamos abrir então Romanos capítulo 6. You want to go 4 or 3? Let's go to Romans 8. Romanos capítulo 8. We'll read verse 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. You can see that there's this person, Você então consegue ver que existe essa pessoa, and it talks about this person either being under flesh or under spirit. que fala da pessoa que está segundo a carne ou segundo o Espírito. So we'll put flesh C-A-R-N-E. and spirit. E-S-P-I-R-I-T-O. If you're under the spirit, Se você está segundo o Espírito, are you condemned? será que você está condenado? Não. If you're under flesh, are you condemned? Se você está sobre segundo a carne, você está condenado? Yep. Sim. So we'll say this is good Então nós vamos falar isso aqui é bom, o Espírito, segundo o Espírito, and this is e bad. segundo a carne é ruim. Can agree with that. Podemos estar de acordo com isso. Let's drop to verse Agora baixamos agora 4. versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. So it says, it talks about the law, Aqui está falando sobre a lei, and the law is fulfilled fala que a lei fosse cumprida in those who walk after the Spirit, para aquele que a lei se cumprisse, que não andasse segundo a... Não, wait a second. Go back again. in this verse, Nesse versículo, it says that the law, fala que a lei, the righteousness of the law, para que a justiça da lei is fulfilled in those who follow the Spirit, se cumprisse em aqueles que não andavam segundo a carne, mas segundo o Espírito, and not those who follow after the flesh. e não aqueles que se andavam segundo a carne. So we'll put law, Então vamos botar a lei, L-E-I, and we'll put not law, or não, no botar- law. não lei, não, say S-E-M, lei, M-M-M, S-E-M. Okay. S-E-M. We agree with that? Estamos de acordo com isso? Verse 5. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. So it says here, Então está dizendo ali, if you're in the Spirit, está falando se você está segundo o Espírito, you're interested in spiritual things. você está interessado nas coisas espirituais. And if you're in the flesh, Se você está segundo a carne, you follow in fleshly things. você se inclina sobre as coisas da carne. And verse 6, No versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. so it begins by saying for. Ele começa a dizer assim, porque, In verse 7, no versículo 7, it uses the word because. usa a palavra porquanto, ou porquê, They're really the same word. são as mesmas palavras, tanto no versículo 6 e no versículo 7 está falando porquê e porquanto. So verse 6 and O 7, versículo 6 e 7 he's drawing a conclusion based upon the previous verses. está trazendo uma conclusão baseada nos versículos anteriores. So if you're in this Se situation, você está na situação da carne, it's bad. You're not following the righteousness of the law, você está vendo que não é bom, que é ruim, você não está seguindo a justiça da lei, and you're dead. e você está morto, M-O-R-T-O. But if you're in the Spirit, Mas se você está segundo o Espírito, it's good. é bom, You're keeping the law, você está guardando a lei, and there's life. e tem vida, V-I-D-A. see that? V-I-D-A, V-I-D-A. Conseguem ver isso aí? And we'll just read verse 7. Então agora vamos ler o versículo 7.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. And now you can begin to see why you don't have the righteousness of the law, Agora você consegue ver que você não tem a justiça da lei, because it says that you're not subject to the law, porque está dizendo assim que você não é sujeito à lei de Deus. and you cannot be, E você não pode ser. because Por quê? you're God's enemy. Porque você é o inimigo de Deus. So we'll put God Deus, D-E-U-S, and not God. sem Deus, S-E-M, D-E-U-S. So you can see that there's these two stark differences between this group and this Vocês group. conseguem ver essa diferença marcante entre o grupo da carne, segundo a carne e segundo o Espírito? And in verse 9 it says, if you're in the flesh, you can't make God happy. Versículo 9, right? Diz, se você, 8, desculpa. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Now, chapter 8, Agora o capítulo 8, Paul is developing an argument Paulo está desenvolvendo um argumento that he began a few chapters before. que ele começou alguns capítulos anteriores. If we go back to chapter 7, Se nós voltamos ao capítulo 7, the first part of the a chapter, primeira parte do capítulo, he begins to develop an argument based upon marriage. ele começa a desenvolver um argumento com respeito ao casamento. I'm assuming you've all read these verses before. Eu penso que todos vocês já leram esses versículos antes. He speaks about the legality of remarriage. Ele fala sobre a legalidade, sobre o recasar, né, o recasamento. And it's based upon a principle Está sendo baseado no princípio, that if you want to get married, se você quiser se casar, what has to o happen? que tem que acontecer? First, Primeiro, if you're a woman, se você é uma mulher, remarried, you mean? if you want to Se remarry, você quer casar de novo, o que tem que acontecer? if you want your first husband Você quer que o seu primeiro marido o quê? has to die first Tem que morrer primeiro, before you remarry. antes de você poder casar de volta. So you have three people Você tem 3 pessoas in chapter 7. no capítulo 7. You have you, Você tem você, and you're a woman, and you are a woman, e você é uma mulher, and you have two e men, você tem 2 homens, your first o husband seu primeiro marido and your second e o seu husband. segundo marido. We agree with that? Sim? Estamos de acordo com isso? Who's the second husband? Quem é o segundo marido? Second Jesus. husband is O Jesus. segundo marido é Jesus. So who's the first husband? Então quem é o primeiro marido? If you're the wife, Se você é a mulher, você é a esposa, quem é o seu primeiro marido? A natureza pecaminosa, sinful nature. Ok. A natureza pecaminosa falaram. A lei, uns falaram, the So you- law. so my sister thinks that the first husband is the law. Uma das irmãs comentaram que esse primeiro marido é a lei. So again, we read scripture, important pieces of scripture differently. Então nós estamos vendo aqui mais uma vez, nós lemos passagens importantes da Escritura e interpretamos de formas diferentes. So you see it differently to Brother Wesley there. Aqui uma mulher está vendo, a irmã viu diferente do outro irmão Wesley ali. I would suggest A minha sugestão that there are some laws. é que existem algumas leis. One of the laws is Uma das leis é that you can't remarry que você não pode casar de volta unless you get rid of your first husband. até a menos que você, né, termine com o seu primeiro esposo. And I want to suggest Eu gostaria de fazer a sugestão that in chapter 8, my sister, no capítulo 8, irmã, we're in chapter 8, no capítulo 8, and if we go to verse 4, se nós vamos ao versículo 4, which we've got here on the board, que a gente leu aqui para que a justiça da lei se cumprisse em has the nós. law been destroyed? Você acha que a lei foi destruída? So the law didn't die. A lei não morreu. It's not much good to this person, but it's good for this person. Por exemplo, essa pessoa que está segundo a carne não serve muito, mas serve para essa pessoa que está segundo o Espírito. So when you go back to chapter 7, Então, quando você volta para o capítulo 7, this is why I assume my brother was saying that the law didn't die. por isso que eu imagino que meu irmão, né, falou isso, que a lei não morreu. What actually died O que morreu de was forma you. real foi você que morreu. So you're the husband Você é o marido, and you're the wife, você também é a esposa, and you're supposed to marry e Jesus você tem que casar com Cristo after you die depois que você morre. at the same time that you're alive. Na mesma
o mesmo ponto que você ainda está vivo ainda. Surely it's a bit confusing. Parece muito confuso o que eu falei. Remember, Lembre-se, because if you think that the thing that's dying is the law, se você acha que a coisa que está morrendo é a lei, you have to connect it to chapter 6. você tem que conectar com o capítulo 6. And in chapter 6, No capítulo 6 this is baptism. é o batismo. We've already argued Nós já discutimos ontem that there's a death, que existe uma morte, a burial, um sepultamento and a e resurrection. uma ressurreição. So he's using two different models, Nós estamos usando dois modelos diferentes, one of marriage, um de casamento one of e baptism, outro agora do batismo, capítulo to make the 6, same point. mas que estão falando do mesmo ponto. And if you don't read the chapters contextually, E se você não lê o capítulo de forma contextual, and you read them in e isolation, você está lendo simplesmente separado, isolado esse capítulo, it's easy to get tripped up by the symbology or the words. é muito fácil você tropeçar na simbologia dessas palavras. So hopefully Eu espero you que can see, você possa ver, if you just connected se você simplesmente conectasse chapter 6, 7 and 8, capítulo 6, 7 e 8, that the person who dies in 7 can't be the law. que a pessoa que morre no capítulo 7 não pode ser a lei. Can you see that, my sister? Você consegue ver isso daí, Yeah. minha irmã? Sim? So coming back to the comment that my sister made, Voltando de volta ao comentário que a irmã falou, after baptism, depois do batismo, what condition are you in? depois de ao ser batizado, em que condição você se encontra? The natural or the spiritual? Será que você está na condição do natural ou do espiritual? Spiritual. Okay, so we're in the spiritual. Como? Ideally, spiritually. Idealmente, espiritualmente. So I'm not sure what that means. Eu não tenho certeza o que isso quer dizer, que você falou. When my sister says ideally, Minha irmã falou idealmente. I assume she means Eu acho que ela quis dizer, if you actually want to follow the Bible, se você realmente está seguindo a Bíblia, then it really works. e realmente funciona se você está seguindo a Bíblia. I don't think we do this, Eu acho que a gente não faz isso, but evangelical Christians, mas os cristãos evangélicos, they call themselves eles se chamam, born again Christians. como é que fala em português? Nascido de volta, né? Cristão nascido de novo. I don't know what that actually means, Eu não sei o que significa isso, essa expressão que eles usam, because it seems to me porque parece para mim they're saying I'm a Christian Christian, que ele está falando que eu sou um cristão, because they're arguing that you can be a Christian and not be born again, que eles estão falando que você pode ser um cristão e não nascer de volta. which is, I guess, what my sister's saying, hopefully. Então acho que foi isso que a minha irmã quis dizer, esperamos, idealmente. So I assume that you believe Então eu penso que você acredita that many of us are fake, que muitos de nós às vezes somos falsos, fake, né? we're not real, Nós- we're not genuine. Nós não somos genuínos, não somos verdadeiros. Falsos, falsificados ou genuínos. So is there such a thing Será algo, alguma coisa, as a fake Christian? como um cristão falso, um cristão fake, falso, In real life? na vida real? Será que existe isso? I think many people believe that there are. Eu acho que muitas pessoas acreditam que existe isso. So I'll try and hold on to that thought, but I want to finish this one. Eu vou segurar esse pensamento, mas eu quero terminar isso daqui agora. I'm saying O que eu estou querendo dizer é, Paul teaches us, Paulo nos ensina, he's not the only ele person, não é a única pessoa, that at baptism, que o batismo, the inner man, o homem interno, Our durante o characters batismo, o nosso caráter go from spiritual sai do espiritual, from natural isso mesmo. to spiritual. Sai do natural, o nosso caráter, para espiritual. So can we see when it talks about the flesh here, Nós podemos ver quando ele está falando sobre a carne, segundo a carne, it's the same as natural. é a mesma coisa que natural. A-L. And this is the spiritual. Esse é E-S-P-I-R-I-T-U-A-L. So 1 Corinthians 15, the natural and the spiritual, Então ele trouxe ali 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, natural e espiritual. when we go into the framework of Romans, Quando nós levamos isso na estrutura de Romanos, capítulo 6, using flesh and spirit. ele está usando a simbologia de carne e espírito. So Em Paul Romanos. is already showing you
Paulo já está mostrando para a gente, that when he talks about the flesh, quando ele está falando da carne, no capítulo 8, we have to understand it in different ways. nós temos que entender em formas diferentes. And you have to understand E contextually, você tem que entender de uma forma contextual, when he uses the word flesh, quando ele usa essa palavra carne, or you find it in the spirit of prophecy, ou você encontra isso no espírito de profecia, is he talking about the body, será que ele está falando do corpo, or is it talking about you that's inside this body, ou está falando de você que está dentro desse corpo? which we might call the character or the inner man? Que no caso nós podemos chamar do caráter ou homem interior. And this issue Esse assunto, então, is being argued está sendo debatido in a very strong way de uma forma muito forte in our movement today. hoje dentro desse movimento. You know it's been argued in the church for many, many Você years. sabe que esse assunto já foi assunto de debate da Igreja Adventista por muitos anos, But now there are people in our movement mas agora existem pessoas dentro desse movimento who don't know the difference que não conseguem entender a diferença, that in one situation, que no caso, em uma situação, the flesh a carne is talking about está falando all of this. de todos esses assuntos que ele colocou aqui. And sometimes E às vezes, the flesh a carne can be speaking about something different, pode ser sendo usado também de forma diferente. which is the body. No caso, é o corpo. And Paul uses it both E ways. Paulo usa isso de duas formas, ambas formas. And so does Ellen White. Da mesma forma que Ellen White também faz isso. So when we talk about the flesh Quando nós falamos sobre a carne, or the natural ou man, do homem natural, the first way we should understand a it primeira forma que nós deveríamos entender is the inner man. será que é o homem interior, é o homem interior que nós temos que The entender, character. o caráter. And then the second way we should understand A it, segunda interpretação que deveríamos entender a is segunda the forma, body. é sobre o corpo, or as Ellen White might sometimes ou como say, Ellen White às vezes usa essa expressão, the de house a casa in which we live. que nós vivemos. We already showed yesterday, Nós mostramos ontem isso, when we speak about the house, quando nós falamos sobre a casa. when does that change from natural to Em spiritual? que momento essa casa em que vivemos se muda do natural para o espiritual? Ontem nós falamos isso. Glorification. It's at the third step, É no terceira etapa, na glorificação, the second advent. segundo advento. The third step is glorification. A terceira etapa é a glorificação, segundo advento. But we also saw, Mas também vimos ontem, when we talk about the natural, quando falamos sobre o natural, in the book of Romans, no livro de Romanos, chapter 6, capítulo 6, chapter 7, capítulo 7, and also now chapter 8, e agora no capítulo 8 de Romanos, that this que isso, transformation from the natural to the a spiritual, transformação do natural para o espiritual, happens at baptism. ocorre no batismo. And from a sinful condition, Então, de uma sinful, when you're sinful, de uma condição pecaminosa que você tem, to baptism, ao batismo, what step is that? que passo é esse? Sair da condição do pecado à condição do batismo. Que passo é esse? From sin Do pecado to baptism. para batismo. B-A-T. What step is that? Que passo é esse? Condição de pecado ao batismo. B-A-T-I-S. That's good. Batismo. Hã? So from sin Condição de pecado to baptism, ao pecado. this is the first step. Esse é a primeira etapa. At baptism, No batismo, what o happens? que acontece? I just said you dead. No. At Fala de baptism, novo. what happens? No batismo, o que acontece no batismo? Sepultamento. You buried. You're buried. Você vai ser sepultado no batismo. So when is the death? Então, quando aconteceu a morte, então? Antes, they said before. First or second step? Primeira ou segunda etapa a morte vem? First, First primeiro. step. We want to see that death is here. Nós queremos dizer que a morte aí é morte, I at the end. See here? I as well. Morte. So here's death, Aí a morte, then burial, depois sepultamento, and then what do you e have? depois o que você tem depois? Life. Vida, V-I-D-A. So when is life? A pergunta é, quando então acontece a vida? Is it the second step? É a segunda etapa.
So you have the first and the second Você tem a step. primeira e segunda etapa. Now this life, Então essa vida ali, you're not natural, você não é natural, you're spiritual. você é espiritual. Hopefully we can see Eu espero que nós possamos ver that you're going to go from the natural que você vai sair de uma condição de natural to the spiritual. para espiritual. And the transition happens at baptism. E essa transição ocorre no batismo. As you go through these 3 steps, E você vai nessas 3 etapas, from death to burial to life. da morte ao sepultamento para a vida. My sister said, A minha irmã disse, hopefully that happens. eu espero, né, que isso aconteça. And she's right. Ela está correta. Hopefully it should happen. Isso deveria acontecer, esse processo. Many of us argue about this, Muitos de nós debatemos sobre isso, com isso. whether or not there's this transformation. Se realmente existe ou não essa transformação. What is actually being transformed A pergunta é, o que está realmente sendo transformado when we go from the natural to the spiritual? quando saímos do natural para o espiritual? I guess when we're at the second advent, Eu penso, né, que nós estamos no segundo advento. many of us are pretty clear. Muitos de nós estamos claros You get new fingers, new feet, que nós vamos ganhar um novo dedo, um novo pé, new skin, uma nova pele, new hair. um novo cabelo. Everything's new. Tudo é novo. But when it comes to baptism and this model, Mas quando a gente fala sobre o batismo nesse modelo ali, when we talk about the natural and the quando spiritual, nós falamos do natural e espiritual, the flesh and the spirit, na carne e no espírito, the old, o velho, And o the antigo new, e o novo, what is actually o changing? que está mudando entre o velho e o novo? The character, o caráter. So, if we talk about character, Então, se nós estamos falando sobre caráter, then I assume that we'd be thinking in the lines of our thoughts então eu imagino que você está querendo dizer sobre nossos pensamentos, na linha dos nossos pensamentos, and our feelings. dos nossos sentimentos. Is that the kind of territory that we're entering into? Será que é mais ou menos esse território que vocês querem dizer quando falaram caráter? Yeah? Sim? So I guess, Então- as my sister was suggesting, Então, eu penso que a minha irmã então estava fazendo a sugestão, and I assume everybody here is baptized. e eu imagino que todos aqui são batizados. So we're all baptized here. Nós todos somos batizados ali. Since you were baptized, Então, já que você foi batizado, let me ask another question. vou fazer outra pergunta. At the second advent, when you get your new body, Então, já na segunda vinda de Cristo, quando você recebe o seu novo corpo, you go to heaven, você vai para o céu, you're there for about a week, você está lá já mais ou menos por uma semana, 2 weeks. 2 semanas. Who of us are going to say, Quantos de nós vão dizer o seguinte: I wonder if I should go back to my old body? será que eu deveria voltar para o meu corpo velho? Can that happen? Será que isso pode acontecer no céu? Is that a viable Você acha que situation? é uma situação viável que possa acontecer no céu? Okay, so let's come back to baptism. Então vamos agora trazer de novo o modelo do batismo aqui. All of us, Todos de nós aqui, we weren't baptized when we were born. nós não fomos batizados quando nascemos. So you'll remember Então você se lembra, the kind of thoughts and feelings that you had você se lembra dos pensamentos e sentimentos que você tinha before you were baptized. antes de você ser batizado. Then you were baptized. E aí você passa pelo processo do batismo. Have you had similar thoughts, Será que você teve os mesmos pensamentos, similar feelings mesmos sentimentos that you had before you were baptized? que você teve antes de ser batizado? And I'm saying O que eu estou querendo dizer é that the ones you had here que quando você estiver ali, no passo 1, were not righteous. não foi sem lei, não foi justiça. We'll say they were bad. Nós falamos que foram mal. So who of us Então aquele que perguntou have had bad feelings afterwards? que vai ter sentimentos ruins depois disso. Can you repeat that? Before baptism, Antes de ser batizado, you were the natural man. você era um homem natural antes do batismo. You're in the flesh. Você estava à sua segunda carne. And you didn't follow the righteousness of the law. Você não estava seguindo a justiça da lei. So you had bad feelings. Você tinha sentimentos ruins dentro de você. After baptism, Depois do batismo, we've already developed a model nós já desenvolvemos um modelo that says that you become spiritual, you become new. que você se transforma novo, você se transforma em espiritual. So how many of us Então, quantos de nós aqui have had bad feelings afterwards? já tiveram depois do batismo sentimentos ruins? After the baptism. Quantos de nós? All of us. So how does that work? E a pergunta é, como é que pode ser isso possível então?
Because you're supposed to be born or resurrected in newness of life. No caso, você teria que ser ressuscitado numa nova vida. And I guess we're all testifying. No caso aqui, eu acho que todos nós estamos testificando. I think my sister said, for some of us, Acho que minha irmã usou aqui alguns de nós. and now it's looking like it's all of us. Agora parece que são todos nós aqui. We're in a bad situation. Nós estamos numa situação muito ruim. And it's because of our bad situation A razão é de que por causa da nossa situação ruim, situação má, that many of us actually don't believe muitos de nós não acreditam that you can actually follow this model properly. que nós podemos seguir esse modelo de forma própria, de forma correta. It's some kind of theory Isso é como se fosse uma teoria that doesn't work in practice. que não tem como funcionar na prática. I don't know how you conceptualize this, Eu não sei como você pode conceitualizar isso, but Adventists generally, mas os adventistas, de forma geral, they have a model that runs in the following line. têm um modelo que funciona, né, que é da seguinte forma. You get baptized, Você é batizado, you enter into the church, você entra na igreja, and now you have to try to keep the law. e agora você tem que tentar começar a seguir a lei. But we don't want to say that, A gente não quer dizer isso. because what we want to say, O que nós queremos dizer é o seguinte, I guess like my sister said, porque talvez o que minha irmã disse, the law gets destroyed, a lei é destruída, because we're not under law, we're under grace. porque nós não estamos mais sobre a lei, nós estamos agora na graça. And under grace, E na graça, there's a lot of forgiveness. Is existe bastante perdão na graça. that correct? Será que é correto isso? Yes or no? Sim ou não? That's what people think, que as pessoas pensam. So I guess you're saying that there isn't. Então você está querendo dizer que não existe então? Forgiveness, O perdão, where does forgiveness belong on this line? se quando você olha esse modelo aqui, aonde que o perdão está sendo localizado aqui nessa linha aqui? Okay, this is basic Esse aqui, a gente está falando de coisa básica. salvational theology. Essa aqui é coisas básicas com respeito à teologia da salvação. I don't mean to be facetious, Eu não estou querendo ser, não quero, facetious, como é que eu posso dizer em português? Diminuir vocês ou se rebaixar ninguém. most of us have a kind of working knowledge Muitos de nós já temos uma ideia de conhecimento de trabalho of para how resolver, salvation works. para entender como a salvação funciona. Some of us are parents and we've taught our children, Alguns de nós, como pais, ensinamos nossas crianças, but you'll notice mas você vai perceber que as soon as you start putting things upon a line, à medida que você começa a colocar isso numa linha, we start getting a nervous gente começa a ficar nervoso, because now you have to be technically accurate. porque você tem que ser correto, preciso. And this is an important principle Esse é um princípio importante, that this movement que esse movimento understands. entende That the reason we put things on a line a razão que nós colocamos as coisas numa linha is to make things that are not clear, clear. para transformarmos coisas que não são muito claras de uma forma clara quando você põe numa linha. And as best as we're able to, E da forma melhor que nós podemos fazer we isso, want to bring precision and clarity nós queremos trazer precisão e clareza, claridade to our Christianity. para a nossa vida cristã. Now we speak about prophecy, as Quando you all know, como nós falamos de profecia, como todos vocês sabem, and the reason we develop it along a line a razão no qual nós desenvolvemos isso sobre uma linha, is because we want to be precise and accurate que nós, about what we're saying. nós queremos ser preciso e correto no que estamos falando. So I want to say O que eu quero dizer então é that forgiveness is here. que o perdão, P-E-R-D-A-O. A little thing here. So forgiveness O perdão occurs at baptism, acontece no batismo. and you can demonstrate and prove that. Você consegue demonstrar e provar isso. Because many of us, Porque muitos de nós, maybe all of us, talvez todos nós aqui, have all sinned after baptism, todos nós pecamos depois do batismo and we've not experienced e não experimentamos what Paul wants us to o experience, que Paulo queria que nós experimentássemos, that Paul shows us is our right, que o Paulo mostra que it's all right. our heritage, Ok, our privilege, ele quer mostrar que o nosso privilégio, a nossa herança, and more than that, e mais que isso, it's our duty. é o nosso dever, If we really followed God, se nós realmente seguíssemos Deus, if we really believed, e se nós realmente acreditássemos, if we were really under e grace, se nós realmente estivéssemos sobre a graça, we would have experienced this
we we wouldn't, would have nós teríamos experimentado from the day that we got do baptized momento que fomos batizados until this moment. até esse momento. And the reason we haven't, A razão no qual não participamos, não fizemos isso, each of us have to ask ourselves that question. todos nós deveríamos fazer essa pergunta a nós mesmos, Now, individually, de forma individual. you might answer it in different ways, Você talvez responda de forma diferente, but corporately, mas de uma forma cooperativa, movement, como um movimento, as a church, como a igreja, we've addressed this issue nós já abordamos esse assunto in a theological way. numa forma teológica. And the way we do E that na forma que nós fazemos isso, is we say nós dizemos that at baptism, que no batismo, even though we're under grace, mesmo que nós estamos sobre a graça, our nature a nossa natureza does not really change não muda de forma real, in the way that Paul describes it. na forma que Paulo está descrevendo ali. And so what we have to do O que nós temos que fazer então, is develop another argument desenvolver um outro argumento, that says sometime in the future, que é de que algum tempo no futuro, algo no futuro, our nature, a nossa natureza, our characters nosso caráter are going to be vão transformed. ser transformados. And that E transformation essa transformação is going to happen vai acontecer around the same time no mesmo tempo or imminent to ou iminente para the second advent. no segundo advento. So what we do O que nós fazemos é, is we push nós the empurramos transformation essa of nature transformação dessa natureza into the future. para o futuro. Now, I'm not sure if you do that, Eu não estou querendo dizer que você faz isso, but there are many people who do. mas existem muitas pessoas que fazem isso. And our church teaches E a this nossa igreja ensina isso. because this is evangelical Christianity. Porque esse é uma cristianismo dos evangélicos. So you have to ask yourself the question, Então você tem que fazer a pergunta a você: do we really have the power será que nós temos o poder to not do any sin de não fazer nenhum pecado, não cometer nenhum pecado? Será que nós temos esse poder after we were baptized? depois que fomos batizados? Do you really believe that? Você acredita nisso? Put your hands up if you believe. Levanta suas mãos se você acredita que nós, After you were baptized, depois que nós somos batizados, you don't do any sin. você pode não cometer mais nenhum pecado depois do batismo. So lots of people put their hand up. Várias pessoas levantaram as suas mãos. So the same people I have to ask the question, Para as mesmas pessoas eu tenho que fazer essa pergunta. why have you sinned Então por que você então pecou? if you don't have to? Se você não precisa pecar. If you don't have to do something Se você não tem que fazer algo and no one's forcing you, e ninguém está te forçando você fazer, then I would suggest então minha sugestão é, the reason you sinned a razão que você peca, is because you wanted to. porque você quis pecar. You chose. Você escolheu pecar. You make a choice Você fez uma escolha to sin. para pecar. And this idea of choice, E essa ideia da escolha, do livre-arbítrio, why we sin or why we don't porque sin, pecamos ou não pecamos, is an important principle that we need to understand in our reform line. é um princípio importante que nós precisamos entender na nossa reforma. Many more people put their hand up than answered than my last question. Muitas das pessoas levantaram a mão do que na outra pergunta que eu fiz. We've spoken about application at some length now. Nós falamos sobre aplicação, de usar aplicações, né? Let's go to 1 Corinthians 15. Voltamos de novo a 1 Coríntios capítulo 15. We read verse 46. Nós lemos o versículo 46. Before we close, I want to read another verse. Antes de fecharmos aqui, eu gostaria de ler outro versículo. And this verse E esse versículo, is verse 43. versículo 43. We'll read that. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Now, verse 43, Versículo 43 it's talking about the body, está falando sobre o corpo o corpo exterior, in its original context. no seu contexto original. Hopefully we can see that Eu espero que possamos ver aqui isso, contextually. de uma forma contextual. Speaks about the body Está falando sobre o corpo that's sown in dishonor que semeou-se em ignomínia and raised e ressuscitará in glory. em glória. It's sown in weakness Semeia-se em fraqueza, and it's raised in power. ressuscitará com vigor. Over breakfast,
depois do café, durante, over, ou after the breakfast. During breakfast, Durante o café, durante o desejum, I want us to think about this verse. eu quero pensar nesses assuntos. Meditate upon it. Que vocês meditem nesse assunto. Because we want to go back into this verse Nós vamos voltar nesses assuntos and we want to try and learn some e things queremos aprender algo about how Paul thinks como Paulo pensa and how he tries to e explain como ele tenta explicar the doctrines that we all need to understand. as doutrinas que todos nós precisamos entender. One of the things I want us to think about, Uma das coisas que eu quero que vocês pensem, it begins by saying it is sown. fala assim, semeia-se, né? Se você semear, semeia-se. I'm assuming in the Portuguese it's translated in the same Eu way. espero que em português está semeado, it's almost the same. If That you sow, sown que semear, in Portuguese means the same thing. quer dizer a mesma coisa, semear. So I want us to think about what sown means Quero que vocês pensem na palavra semear. and what these other words mean. E o que significa essas outras palavras? Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we want to ask and pray nós gostaríamos de pedir e orar that you would guide, direct, and bless us. que o Senhor nos guie, nos direcione, nos abençoe, Help us to understand your word in a clearer way, nos ajude a entender a sua palavra de uma forma clara, that we might receive the blessing that you want to give to us. para que possamos receber as bendições que o Senhor quer nos dar. Father, many of us have testified Muitos de nós aqui, Pai, já testificaram that we have not lived the life of victory, que nós não vivemos uma vida de vitória, which you have told us no qual o Senhor nos havia dito is the life of faith. que é uma vida de fé. We pray now, Nós queremos orar agora, during Pai, these sacred hours, nessas horas sagradas, that we would have faith, que nós possamos ter a fé faith to believe para poder acreditar that what you promise us, de que o Senhor nos prometeu, you give us the power to accomplish. o Senhor possa nos dar o poder para conseguirmos. Be with us and bless us Esteja conosco e nos abençoe, as we begin to understand your word, ao começarmos a entender a sua palavra, not just in a theoretical fashion, não somente numa forma teórica, but in a living, vibrant way, mas sim numa forma viva e vibrante, that we might not only just believe, para que nós possamos não somente acreditar, that we might experience que possamos experimentar the new life. essa vida nova. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.